Olá, começa agora o Terças Mediab. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Hoje estamos aqui, como você sabe, toda terça-feira, às 11h30, eu e a Ana Barbosa viemos aqui para a gente bater bola, conversar um pouquinho sobre temas relacionados à mediação, à arbitragem e outros meios adequados de tratamento de conflitos. E você já sabe, está sempre convidado a interagir com a gente durante o nosso programa. Você pode fazer comentários, mandar suas perguntas, críticas construtivas, tudo serão muito bem-vindas aqui ao nosso canal, então interaja aí pelo chat, também pode mandar suas sugestões de pauta. Mas o pedido que a gente faz para você, o carinho que você pode dar para a gente é se inscrever no nosso canal se você já não fez isso. Se você já fez, você pode dar carinho também, curta, comente, compartilhe, tudo isso nos deixará imensamente feliz. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco para a gente conversar sobre essa temática. Ana Barbosa, hoje nós temos um tema bastante interessante. Conta para a gente qual que é. É verdade, professor. Hoje o tema vai ser mediação inclusiva, né? Tem tudo a ver com a justiça sensorial. E a gente tem aqui para falar sobre esse assunto e para trazer exemplos e para comentar dois convidados muito especiais que daqui a pouco vão ingressar aqui na sala com a gente, mas assim é um tema bastante interessante e que demonstra, né, a versatilidade, né, e a abrangência do uso da mediação, né, ou seja, a mediação sendo usada das diversas formas, né, e inclusive para auxiliar e com a participação, né, de pessoas aqui que vão trazer para a gente essa vivência, né, eu não vou falar muito para não dar spoiler, Não vai dar professor. spoiler do que Vou é, né? ficar Então, quieta aqui para a gente é. escutar, né, e ouvir diretamente da fonte aqui. E se esse tema despertou a sua curiosidade, você sabe que é a mediação inclusiva? Você já ouviu falar de escuta ativa? Pois é, tudo isso são temas que vão ser bem conversados na manhã de hoje com nossos convidados, e aí vou pedir e aproveitar para solicitar que eles já possam ligar suas câmeras e ingressar aqui com a gente para a gente já poder apresentá-los, né? Então, temos aqui como convidados a professora Sheila Rangel, amiga aí de longa data, que é mediadora, de mão cheia, muito qualificada, instrutora de mediação, é doutora, professora em diversas universidades, coordena pós-graduação. Ela tem uma longa história na academia, uma longa história com a inclusão também de pessoas no mercado de trabalho, em ajudar pessoas também a ter uma política afirmativa, de participação cada vez mais ativa na sociedade, e é um ser humano de um valor extraordinário. Sheila, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui do nosso programa Terças Mediarb, do canal Momento Arbitragem. É uma alegria poder contar contigo. Nós temos outro convidado muito especial também, que é o Daniel Carvalho, que é mediador também, acadêmico de Direito, e também vai conversar com a gente sobre essa temática de mediação inclusiva. E temos uma outra convidada que está para entrar a qualquer instante, que é a senhora Hildes, também mediadora. Vamos deixar para falar dela na hora que ela chegar, que a gente conversa um pouquinho mais com ela também. Então, Sheila, primeiramente, eu queria dirigir a pergunta a você. O que é mediação inclusiva? Conta para a gente. Então, a mediação inclusiva foi um nome, né, que eu batizei, né, entre aspas, para definir que é a mediação feita por pessoas com deficiência. E como isso tudo surgiu? Em 2015, eu fui convidada por uma amiga para fazer o curso de mediação judicial no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu não sou advogada, não transito na área jurídica, e fui fazer o curso aleatoriamente, né? E fiquei apaixonada pela mediação, né? Eu sou acadêmica, venho de uma área, né, universitária,
e fiquei apaixonada. Em 2018, eu recebi um insight muito, muito forte, sabe, parecendo aquela força, algo assim além, pedindo para eu capacitar pessoas cegas. Eu achei aquilo assim muito estranho, mas foi muito forte essa força. E eu fui no Instituto de Cegos da Bahia e pedi para capacitar. E fui muito sincera com eles. Informei que eu tinha o conteúdo, mas não sabia ministrar aula para pessoas com deficiência visual. Então, o Instituto de Cegos da Bahia deixou o setor pedagógico à minha disposição e também pessoas com deficiência visual para me ajudarem, sabe, assim, na dinâmica, que a aula era presencial. Então, eu ministrei essa turma presencial só para deixar a intuição fluir e expor, isso aí vai acabar, né? Mas que nada, veio a segunda turma, a terceira, a quarta, a quinta, e nisso foram mais de 100 pessoas com deficiência visual. E o mais interessante, que vieram pessoas de outros estados, outros municípios aqui da Bahia. Foi um movimento, assim, sabe, espontâneo. Inclusive, o Daniel logo vai falar, ele é de Belo Horizonte e veio para Salvador fazer o curso, né, de mediação. E assim surgiu a mediação inclusiva e que está o maior sucesso. E eu sempre informo, esse projeto não é meu, esse projeto é do alto, eu apenas fui usada para levar essa mensagem, porque a cegueira é a deficiência mais excludente. As empresas não contratam pessoas com deficiência visual, é muito difícil. E esse projeto veio justamente para eles, porque nós não estamos tendo nenhum tipo de preconceito. As partes adoram a mediação feita por pessoas com deficiência visual, porque eles têm uma escutativa superior. Não que eles sejam pessoas diferenciadas. Se eu perder a minha visão, se você perder sua visão, Ana perder a visão, qualquer um, nós vamos desenvolver uma escutativa diferenciada. Vamos perceber o tom da voz, sabe? Então, o que é que aquela fala está sendo carregada de emoções? Então, por isso que eles estão com maior sucesso, índices altíssimos de acordos. Então, a mediação inclusiva, ela é sempre um mediador com deficiência e um mediador sem deficiência. Então, os dois juntos conduzindo a mediação. Está, assim, maior sucesso. Passo aí a palavra para Daniel relatar mais, porque a palavra é mais deles, né? E o projeto foi para eles, apenas foi um instrumento, né, para levar essa mensagem. Daniel, teu microfone está desligado, Daniel. Pode ligar, por favor. Agora funciona. Funciona, Sim, agora pode falar. funciona. Bom dia, bom dia. E a Meu satisfação. nome é Daniel. Satisfação, prazer é meu. O nome é Daniel Câmara, sou mediador formado pela doutora Sheila em 2019, por essa turma de inclusão. Foi uma mudança incrível na minha vida. Já era muito interessado, muito apaixonado pela área de direito, só não tinha criado ainda, tinha tido oportunidade. Com a mediação, com a apresentação da mediação, com a forma que, para nós, deficientes visuais, é tão fácil de trabalhar, e a aceitação que nós tivemos do corpo em geral, me empolguei. Estou cursando tecnólogo de mediação e mais a faculdade de Direito, e fazendo minhas mediações por aqui, por Minas. Muito bom. E, Daniel, você teve já a experiência de ter uma atividade prática, assim, efetiva, com mediações, e da formação que você teve, você sentiu alguma dificuldade de exercitar a prática da mediação, apesar da sua deficiência visual? Tem alguma coisa que você achou que te limitou demais? Ou você conseguiu fazer com que fluísse com naturalidade o desenvolvimento da mediação?
para nós, pelo menos no meu caso específico, e a turma que eu tenho contato ainda, que fez o curso comigo, para nós foi muito fácil. Nós não tivemos dificuldade. Encontramos o nosso lugar. A mediação, para nós, assim, abriu portas e mais portas, sem dificuldades, sem constrangimento, sem rejeições. O trabalho foi muito bem aceito, tanto pela turma do direito, pelos advogados, quanto pelas pessoas que procuram a mediação. E tem sido uma experiência sensacional, com aprendizado diário, que cada caso é um caso, sem dificuldades mesmo. Daniel, conta para a gente como é que foi a experiência das partes, como elas sentiram, perceberam que o mediador tinha alguma deficiência de ordem visual, e elas foram acolhedoras com isso, de alguma maneira elas se sentiram à vontade de desenvolver o ato de negociação da mediação, tiveram alguma objeção ou dificuldade? Como que foi essa interação? Foi uma coisa conversada com elas antes sobre isso? Geralmente, no meu portfólio de apresentação já consta a deficiência visual. Certo. E quando as pessoas chegam, a gente conversa e eu já falo que sou deficiente visual, até por uma questão da direção do olhar, né? Uhum. Para que não parecer que eu estou olhando para o outro lado. A pessoa está falando e eu estou olhando para o outro lado. Fica estranho. Então, já identifico, já apresento. Não teve dificuldades. A aceitação é maravilhosa. Existe o caso, eu até passei para a doutora Sheila, mais pessoas que, através da mediação, ficaram sabendo do curso e foram indicando novos alunos. Perfeito. Sheila, das experiências que você realizou com os seus alunos, você falou que foram mais de 100 alunos, né, que participaram aí dessa capacitação. Naturalmente, eu estou vendo aqui o Daniel, ele tem a deficiência visual e eu acredito que cada aluno possa ter, eu não sei explicar tecnicamente, mas possa ter um grau diferente, né, de deficiência, ou seja, talvez para alguns a deficiência seja mais integral, ou seja, ter realmente zero de visão, para outros pode ser que tenha algum percentual de visão, e eu não sei se, de alguma maneira, essa diferença, essa escala de deficiência interfere no próprio estudo, porque também acredito que você tem que ter adaptado um modelo de ensinar a mediação, né? Porque eu, por exemplo, sou professor de mediação, estou acostumado a usar slides, a apresentar situações que, a princípio, a pessoa estaria vendo vamos dizer, as imagens, os vídeos e as coisas que a gente está apresentando. Então, acredito que a própria forma de ensinar deva ter sido adaptada de alguma maneira, e também acredito que, para um aluno ou para outro, isso pode ter uma diferença, tanto no aprendizado quanto depois no exercício da prática da mediação. Como foi a sua experiência nisso e a realidade dessas adequações que você precisou fazer? Então, essa foi a minha dificuldade no início, né? Como que eu vou ministrar uma aula, né, para pessoas com deficiência visual? Então, novamente, o Instituto de Cegos da Bahia, eles me auxiliaram, e eu faço da seguinte forma: eu ponho os slides e faço a audiodescrição, informo o que é que está, a imagem, informo quem é a pessoa que está aparecendo ali no vídeo. O sinal, foi uma falha nossa hoje, não fizemos a audiodescrição. Peço desculpas, tem pessoas com deficiência nos assistindo e nós não fizemos a audiodescrição. Então, vou aproveitar e logo, logo vou fazer. Então, eu faço a audiodescrição porque, às vezes, tem pessoas que não enxergam nada e tem outros que enxergam pouco. Então, dá para atender a todos, né, quando eu faço a audiodescrição. Então, aproveitando aqui, vou fazer rapidamente a minha audiodescrição. Eu sou morena, estou usando óculos, estou com a camisa preta,
e no fundo tem uma cortina bege, e estou um pouco maquiada. E já vou passar aqui a palavra para o professor Asdrubal, para ele aprender aqui na Vou pedir, prática e ao você é vivo boa nisso, fazer a vou pedir que audiodescrição. faça a nossa audiodescrição também, por que não? Né? Faço, isso, Aproveita, exatamente. apresenta a Ana, apresenta o Isso, Asdrubal. todo mundo vai fazer a audiodescrição agora, aprendendo ao vivo. Então, vai lá, Asdrubal, diga aí. Tá bom, eu achei que você fosse fazer para a gente, mas tudo bem. Não, aqui é O a Asdrubal prática. Júnior, apresentador aqui do canal Momento Arbitragem, do programa Terças Mediadas, junto com a Ana Barbosa. Sou uma pessoa de 52 anos, já com os cabelos um pouquinho grisalhos, né? Já minha filha disse que é bem branquinho, mas vamos falar que é um pouquinho grisalho. Estou de camisa branca, camisa social branca. No meu fundo aqui estou sentado na minha cadeira de trabalho aqui do escritório, então no meu fundo está uma pequena estante aqui com alguns livros de mediação e de arbitragem, que é os que ficam mais perto de mim. A gente advoga em outras áreas, mas os que eu deixo aqui juntinho de mim são os livros ligados a essa temática, os quais eu estou sempre me socorrendo deles para muitas situações. E aí vou deixar a Ana agora fazer a dela também, seguindo o script. Então, uma observação. Nesse momento que você está fazendo sua audiodescrição, quem não enxerga nada já fez uma imagem sua, entende? E já gravou a sua voz. Quando você falar, eles vão ter uma percepção muito mais forte do que nós que enxergamos em identificar sua voz. Entende? Então, agora é Ana. Vai lá, Ana. Bora ver se eu aprendi, né, Sheila? Bom, sou Ana Barbosa, eu também sou grisalha, também sou da idade aqui, companheira de idade aqui do professor Asdrubal Júnior. Meu cabelo é curto e eu uso óculos. Estou usando batom, não estou tão maquiada aqui, tão bonita quanto Sheila, mas estou usando batom. E a minha blusa é rosa, em tons de rosa. E é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Isso aí. Agora Daniel, né? Daniel. Isso, Daniel. Daniel, sou deficiente visual. Os cabelos já estão mais para lá do que para cá, né? Já estão mais branqueados que para a cor natural. Estou com 44 anos, sou estudante do tecnólogo de mediação e do curso de Direito. Mediador extrajudicial da turma de inclusão da doutora Sheila, e estamos aqui juntos. Então, eu vou voltar. Ele agora está falando contigo para você responder aquelas questões lá que você começou a falar sobre a adequação. Agora eu vou voltar. Então, o meu grande desafio, não foi apenas a parte tecnológica, sabe? Isso aí, vocês perceberam como é simples. Nós vamos nos adaptando e ajustando a parte tecnológica. A minha maior barreira foi apostar no projeto. E o mundo externo aceitou. Tranquilo? Oi, Hilde, seja bem-vinda. Oi, obrigada. Bom dia para todos. Precisa só baixar um pouquinho para ficar centralizado. Eu acho que suspender um pouquinho a câmera. Suspende um pouco. Suspende um pouco. Está melhor? Agora, está ótimo. Pode parar. Pode virar na câmera. Isso, agora. Ótimo. Pode deixar parar. Isso, está ótimo, está ótimo. Está bem. Ótimo. E o já vai falar. Então, eu só vou prosseguir aqui, logo você fala aí sobre sua experiência. Então, continuando, a minha maior dificuldade no projeto, no início, foram as próprias pessoas com deficiência visual, porque elas não acreditavam no projeto. Então, eu terminei recebendo muitas pedradas das pessoas com deficiência visual, porque eles dizem, Sheila, isso não existe. Quem vai querer fazer mediação com pessoas com deficiência visual? Então, assim, eles não acreditaram neles. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que separar o grupo que acreditou no projeto, Daniel foi um deles,
Hildes está aqui também acreditando, e separei aqueles que não acreditavam no projeto, justamente para dar um exemplo, porque eu já tinha recebido a mensagem que esse projeto seria um sucesso. Então, esses que estão tendo sucesso estão sendo exemplo para aqueles que não acreditaram, para aqueles que jogaram pedras, mas eu entendo que eles não jogaram pedras em mim, né? Sendo que era um projeto que não ia dar certo, porque como já estão tão acostumados com a exclusão, pensaram, nossa, vai ser mais um projeto, sabe, de exclusão. Então, o exemplo é o que arrasta, né, multidão. E é isso que nós estamos, esse grupo que acreditou. Sim. Entendi aí essa posição que você colocou, que houve resistência por parte, uma parcela dos próprios deficientes visuais exerceu essa deficiência como se acreditasse que isso não seria possível e viável e que recebessem mais uma vez, porque certamente durante a vida, né, de deficiência visual deve, por N vezes, ter sofrido alguma forma de discriminação, exclusão, ou seja, passando por situações, às vezes, humilhantes, de constrangimento, porque imagino que isso possa acontecer com certa frequência, né? As pessoas olham com uma certa indiferença ou com um olhar de que, mais do que indiferente, com um olhar de que aquela pessoa não serve para estar naquele meio ou não pode fazer certa atividade. Então, acho que essa resistência da população por ignorância, por falta de percepção de que aquela deficiência não deve excluir a pessoa da vida social, da vida profissional, da vida cultural, de tudo mais. Então, talvez essa memória de dor que essas pessoas viveram por tantos anos da sua vida acabou com que impõe a elas uma crença limitante de que elas também não são capazes de fazer e, de alguma maneira, precisam ser empoderadas. É isso que você percebeu? Exatamente, exatamente. Então, agora, com esse grupo que já está realizando mediações e que nós estamos buscando parcerias com escritórios de advocacia para aumentar mais ainda demandas, entende? Para os mediadores com deficiência visual. Esse grupo está sendo um exemplo para os demais. Então, agora sim, os demais estão chegando, vindo para o grupo, porque agora realmente acreditam, estão percebendo uma realidade diferente. Então, está sendo incrível e, mais uma vez, eu agradeço aos escritórios de advocacia, que são parceiros e que estão encaminhando os casos de mediação, né, para os mediadores com deficiência. Então, essa a minha mensagem. Eu ia perguntar, Sheila, como era exatamente, porque Daniel já mencionou, você mencionou, né, que estão exercendo, né, vários egressos do curso estão exercendo a atividade, você mencionou aí a parceria com o escritório de advocacia. Eu acho que era interessante esclarecer, né, como é que faz essa conexão, como é que se dá essa parceria, né, para tornar isso realidade, porque pode ser que a audiência aqui do Terças Mediartes se interesse, né, e queira saber, assim, procura onde é que encontra, né, vocês, enfim, como é que faz para fazer essa conexão, né, nessa parceria, nesse sentido da parceria. Então, os escritórios que tenham interesse, basta mandar uma mensagem no direct pelo Instagram, Mediação Inclusiva, pelo Instagram, Mediação Inclusiva, e eu repasso o contato dos mediadores que estão melhores, numa posição melhor para a mediação. Então, esses escritórios vão ter a experiência de uma mediação com acordos, que nós estamos com alto índice de acordos. Isso é muito bom para o escritório, porque aumenta a liquidez, né, desses escritórios, é muito bom para as partes,
estão adorando a mediação feita por pessoas com deficiência visual, e isso é muito bom para as pessoas com deficiência visual, porque é uma inclusão de forma digna. Então, basta entrar em contato comigo pelo direct Mediação Inclusiva. Lá pelo Instagram. E outra coisa, você mencionou no começo aqui da sua fala que as mediações são realizadas em dupla, né? Isso, então, existe a comediação, onde um mediador é o mediador com a deficiência, como é que você chama? Deficiência. Deficiência visual, né? Isso. Enfim, e o outro é o mediador sem deficiência. Sem deficiência, né? E aí, juntos, eles se complementam e conduzem a mediação, não é isso? Então, é sempre uma parceria. Isso. Então, poderia um dia, quem sabe, as Asdrubal aí nessa experiência, as Asdrubal com uma pessoa com deficiência visual, vocês vão ver como é muito bacana. A Ana também. Então, isso é muito bacana, porque, às vezes, Ana, você que enxerga, chega um momento que você passa a palavra para Daniel, para Ildes, e diz, Ildes, prossiga. Eles conseguem, às vezes, ter um olhar, sabe? Refinado daquela escuta que eles fizeram, né? Isso, uma validação de sentimentos, às vezes, superior do que a nossa. Ildes mesmo, ela é uma excelente mediadora, nós realizamos as simulações toda sexta-feira, né? Excelente, excelente. E eu disse, nossa, várias mediações aí, sabe? Tocou no nome da Ildes. Vamos aproveitar, Sheila, que você tocou no nome da Ildes, ela já chegou aqui com a gente, teve algumas dificuldades aí iniciais tecnológicas aqui, como a gente sempre tem, acessar essas plataformas, mas deu certo, acessou, está aqui com a gente, que maravilha. Então, eu queria apresentar a Ildes também como uma mediadora que foi capacitada, e se eu estiver errado, você me corrige, Sheila, foi capacitada dentro desse projeto de mediação inclusiva e já está performando como mediadora e ajudando pessoas a resolver suas controvérsias, né? Então, se tiver alguma informação adicional que você queira incluir nessa apresentação, Sheila, fica à vontade. Se não, vou passar a palavra para a própria Ildes, para ela também fazer a sua audiodescrição, né? Aprendeu! A audiodescrição, e aí a gente começar a bater bola aqui. Eu já quero emendar uma pergunta para ela, mas vou deixar ela primeiro se apresentar aí. Pode falar, Ildes. Já falei bastante, a palavra aí é sua. Olá, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Eu quero parabenizar de verdade, de coração aí, toda essa turma linda que está aqui. Eu não sei o nome do moço que falou comigo, não sei se ele é o advogado. Isso, advogado. Sim. Quero te agradecer muito, parabéns, porque estou gostando muito da sua fala. Também quero parabenizar a Sheila, porque a Sheila é uma mulher inclusiva, é uma mediadora excelente, é mais que isso. Ela acredita no potencial e na capacidade da pessoa com deficiência. Isso me enche de alegria, porque ela está transmitindo isso para outras pessoas que não conhecem a inclusão, e parabéns mesmo, sabe? É uma mulher, assim, maravilhosa, esplêndida e excelente. Não tenho muito mesmo para falar, porque é uma luz, ela é iluminadora. E todos vocês que estão aqui presentes, eu quero parabenizar, porque se todos que estão aqui veio para fazer essa comunicação, essa fala, transmitir o que estamos transmitindo agora do fundo do nosso coração, é porque vocês são pessoas maravilhosas, iluminadas, pessoas grandiosas. Parabéns de coração. O meu nome é Ildes, como vocês já sabem, e eu estou com os cabelos soltos, né? Eu tenho um cabelo comprido. Eu não tenho muito o que falar de mim, sou deficiente visual total, né? Tenho 1,55 m, sou baixinha, mas estou aqui na luta de lutar contra
tudo aquilo que quebra a inclusão. Estou na luta de mostrar a capacidade que o deficiente tem, juntamente com vocês e outras pessoas, e é isso que é mais importante. Muito obrigada pela fala, de coração, e vamos juntos lutar com muita fé e com muita garra, porque o deficiente, ele é capaz, ele é importante no meio da sociedade, no meio do mercado de trabalho. O deficiente, ele é apenas um deficiente, mas ele é um ser humano, ele tem nome, ele é capaz. Infelizmente, tem alguns olhos que não veem isso, algumas empresas, algumas pessoas. Mas, gente, parabéns por esse momento. Ildes, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, da Sheila, de poder estar aqui com a gente está reportando um projeto que a gente entende de muita relevância, né? Não só porque fala do tema mediação, e falou do tema mediação, a gente acha já importante por si, mas também porque incorpora a essa temática tão importante para a sociedade como a mediação, a temática da inclusão, né? Da inclusão com pessoas com deficiência, né? Do empoderamento dessas pessoas, da demonstração de que elas, de fato, podem ser percebidas por toda a sociedade como pessoas capazes, que realizam, que empreendem, que ajudam as outras pessoas e que são tão produtivas e efetivas para a sociedade como qualquer outro cidadão. Então, a gente fica feliz de poder unir duas temáticas de grande importância e, ao mesmo tempo, de prestigiar um projeto inovador como o da Sheila, um projeto corajoso como o da Sheila, porque, como ela disse, nos primeiros momentos ela sofreu objeções até mesmo das pessoas com deficiência, não foi nem do mundo externo, até mesmo das próprias pessoas com essa deficiência, porque, como eu imagino aqui, uma memória de longo período de dor, de exclusão, de discriminação, é uma memória que nos faz pensar ser menos capaz, às vezes, do que as outras pessoas, e vencer esse obstáculo interior que um ou outro possa desenvolver a partir dessas vivências tão difíceis que a vida lhe impôs, por si, acho que é já uma vitória individual, e se vem alguém de fora que acredita na gente, às vezes até mais do que a gente mesmo está acreditando em si, isso é simplesmente extraordinário. Então, parabéns, Sheila, parabéns, Ildes, por estar realmente empenhando essa bandeira também e lutando por sua inclusão e participação na sociedade. Agora, eu queria mergulhar na experiência de viver a mediação que você está vivendo com as deficiências que você tem. Você falou que é uma deficiência total visual, né? Ou seja, acho que não enxerga nada. E como é isso na prática, Ildes? Como você realiza esse ato? Você percebe alguma coisa que te impede de exercer bem essa atividade? Você acha que compensa por outras, por uma sensibilidade talvez mais apurada dos outros sentidos, né, que você tem? Como que é isso? Como tem sido a experiência e como tem sido o depoimento das pessoas que, de alguma maneira, vivenciam esse ato com você? Conta para a gente. Então, meu querido, eu também quero te agradecer muito pela sua fala mais uma vez. Obrigada de coração. E parabéns mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu estou começando agora, né, com a mediação. Então, o que eu posso te afirmar é que, sim, com certeza, você sente a fala da pessoa, o tom de voz, o sentimento, né? Você sente se a pessoa está emocionada ou não, sente se a pessoa está alterada ou não. Então, assim, neste momento é um começo para mim. Eu ainda estou começando, né?
terminei agora com Sheila já 2 cursos, né, que eu fiz com ela de mediação. Então, assim, para mim é gratificante estar ali, dentro de um diálogo, sabe? Observando o lado de um, o lado do outro, conhecendo os pontos de cada sentimento, de cada fala. Isso é importante, porque você foca, você presta atenção, e eu tenho certeza que, assim que eu estiver atuando mesmo na mediação, as partes vão sim gostar, porque a gente tem que dedicar, a gente tem que nos entregar mesmo, né? Aquilo que gostamos, aquilo que fazemos, e para isso que eu estou estudando muito mais cada dia, e fazendo cursos, e aprendendo cada vez, enfim, se você queria saber mesmo como que é o sentimento da pessoa com deficiência relacionada a outra, é muito importante isso. Parabéns para você, porque realmente a pessoa vê com os olhos do coração a fala, o sentimento, o jeito da pessoa, enfim, o comportamento, tudo isso a gente sente. Sheila, ela fez esse depoimento para a gente muito bacana, né? E exaltando aí essa questão da sensibilidade talvez mais apurada em outros recursos. Eu até falei na abertura do programa, perguntando se a pessoa sabia bem o que era escuta ativa, e, de certo modo, talvez essa ideia da escuta ativa seja exercitada com muita propriedade e qualidade por aqueles que têm a deficiência visual, porque acredito que direcionaram muito dos seus esforços de poder interagir com o mundo exterior a partir do som, né, a partir daquilo que conseguem ouvir, e dali tiram, vamos dizer assim, o desenho do cenário que estão vivendo, do contexto, e naturalmente conseguem capturar, às vezes, emoções, sentimentos, com muito mais, de uma forma mais apurada do que talvez quem não tenha a deficiência visual, porque se apoia muito na visão, na linguagem corporal, naquilo que estão enxergando propriamente com o sentido da visão. Então, eu queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto, né, da escuta ativa, e, ao mesmo tempo, pudesse fazer um gancho sobre, na sequência da atividade do mediador, provavelmente será necessário a produção de um documento escrito para que ele proporcione a validade jurídica desse ato, né? Se for feito um acordo, ou mesmo que não haja um acordo, será feita uma ata registrando aquilo que foi conversado. E de que maneira aquela pessoa que tem a deficiência visual consegue cumprir com esse ato, ou seja, usa tecnologia, imagino, algum recurso, mas eu vou deixar que você explique um pouquinho mais, para que a pessoa que esteja nos assistindo saiba que, do início ao fim do procedimento, o ato terá plena validade jurídica, e o que ele colher de resultado de uma mediação inclusiva que ele venha a participar para resolver um conflito, levará para ele um documento de validade jurídica com a mesma expressão e valor que teria feito por qualquer outro mediador que não tivesse aquela deficiência visual. Conta um pouquinho esses elementos para a gente, Sheila. Então, a escuta ativa é o diferencial, né, das pessoas com deficiência visual. Só um exemplo básico, eu lembro de um amigo que ele tem deficiência visual, e eu mandei para ele uma mensagem pelo WhatsApp. Ele disse: Sheila, eu quero que você fale, mande uma mensagem de voz. O que significa isso? Aquilo que estava escrito não era o suficiente para ele. Primeiro, ele queria saber como eu estava. Então, pelo meu tom da voz, quando eu mandasse uma mensagem pelo áudio, né, no WhatsApp, eles conseguem fazer uma leitura a mais.
né? E eu lembro que foi justamente numa fase que minha mãe tinha falecido, há 2 anos atrás, então eu não estava falando muito, eu digitava e pronto, estava um pouco seca. E aí, quando eu falei, aí ele validou meus sentimentos e disse, esse seu tom de voz não está muito bem. Aí, o que é que acontece? Ele terminou me desmontando, terminei chorando e tudo, porque realmente eu não estava muito bem. Então, assim, nós que enxergamos, às vezes, validamos muito o que é dito, as provas. E quem tem a deficiência visual, pela própria deficiência, desenvolve uma escutativa, uma leitura mais integral. Então, o tom da voz, às vezes nós que enxergamos, não percebemos o tom. O que é que tem de emoção que está saindo naquele tom da voz, entende? E quem tem a deficiência visual, primeiro, observa toda essa escutativa, de fato, desse tom da voz, para depois validar o que é dito e o que é escrito. Então, esse é o grande diferencial deles. Beleza. O segundo ponto, como eu mesmo informo, é a mediação inclusiva. Nós não queremos excluir as pessoas sem deficiência. Então, por isso que nós conduzimos sempre um mediador com deficiência e um mediador sem deficiência. Porque o mediador sem deficiência ajuda na escrita do termo de acordo, né? Então, ele vai auxiliar naquele processo da escrita. Mas, em todo caso, mesmo o mediador sem deficiência, ou com deficiência, desculpa, se ele fizer a mediação sozinho, ele consegue fazer o termo de acordo, né? Porque tem no próprio computador, já existem programas que eles conseguem digitar, fazer o termo de acordo, tudo é tranquilo, mas a proposta é que seja em dupla, né? Porque quem não tem a deficiência faz o termo de acordo. Maravilha, Sheila. Eu queria fazer uma pergunta, professor. Ana, fica à vontade. Eu queria saber, assim, se pode ser para você, Daniel, que você está muito tempo calado para você conversar aqui com a gente. Assim, se tem alguma área de preferência ou que predomine mais a procura, né, pela mediação inclusiva, tipo, é mais quando é mediação de família, não, mediação escolar, não, mediação em empresa, enfim, ou você não consegue perceber, assim, ainda é uma coisa muito ampla e ainda não é possível identificar essa preferência ou essa tendência, enfim. Geralmente, a procura maior é com família. E eu, particularmente, tenho mexido mais comercial, até por tendo uma procura por próprias empresas para o trabalho dentro da empresa, entre os funcionários, entre chefia e funcionários, alguns atritos entre setores dentro da empresa, às vezes um depende do outro para funcionar e não está uma boa inclusão ali. Então, você faz aquele trabalho, você faz uma mediação, você faz uma integração entre os funcionários, consegue solucionar esse problema. Particularmente, eu prefiro comercial, mas a procura bem grande é familiar mesmo. Família. Muito bom, Daniel. Gratidão pelos seus esclarecimentos. Bom, pessoal, pelo tempo do nosso programa, a gente está chegando ao final aqui, né? Que a nossa proposta é que não se estenda demais. Então, já estamos aí com mais de 40 minutos, acho quase 50 minutos do programa, a gente já está chegando o momento aí do fechamento. Por isso, eu quero, para a gente poder fazer o encerramento, dar aqui o gancho para a Ildes falar, uma mensagem final do que entende que ainda precisam de espaço, de expansão do projeto para que haja efetiva participação, se percebe que as próprias pessoas com deficiência, se elas agora já acreditam mais nessa ideia, já se encorajam mais de buscar essa capacitação, né, para poder se inserir no mercado de trabalho. Gostaria também que o Daniel possa dar uma palavra final aqui também, para ver o que é possível fazer ainda para que essas questões possam ser
ainda mais desenvolvidas, e a Sheila, no fechamento, Sheila, eu já estou fazendo pedido para todo mundo aqui, a Sheila, no fechamento, eu queria que você fechasse explicando para a gente de que maneira esse tema mediação inclusiva, ele, vamos dizer assim, converge, né, com a ideia da chamada justiça sensorial, ou seja, quais são os pontos de convergência disso, explicar um pouquinho para a gente poder fazer esse encerramento, e depois a Ana aí faz os complementos que ela achar que deve, tá bom? Então, vamos começar pela Ildes. Sim. Então, para fechar aqui, concluir a minha fala, eu quero, assim, de coração pedir que as empresas que estão ouvindo agora a gente, ou qualquer mercado de trabalho, qualquer pessoa, né, que está nos escutando agora, que tem medo de conversar com a pessoa com deficiência, que tem medo de acreditar, que tem medo de confiar no trabalho da pessoa com deficiência, busque conhecer melhor, busque saber o que é inclusão, o que é um deficiente capaz, o que é uma pessoa com deficiência capaz. Busque informações, porque hoje nós temos que, o tempo todo, buscar informação, aprender cada momento, um aprendendo com o outro. Se você não tem conhecimento, procure isso através da inclusão. Conheça o direito de ir e vir da pessoa com deficiência. Conheça o direito e as funções deles nos mercados de trabalho. E é isso que eu tenho a dizer, porque quando a gente não busca, quando a gente não procura conhecer melhor, vai ficar sempre acreditando que não é daquele jeito. Mas quando nós procuramos conhecer melhor, vamos descobrir algo novo, vamos descobrir um mar de informação. Então, busque isso, por mais que você não conheça tudo, mas pelo menos metade ou um pouco. O pouco que você conhecer melhor da inclusão é importante para a sua vida e para a vida da pessoa com deficiência. Quero parabenizar mais uma vez a todos que estão aqui e quero agradecer pelo convite, né, a minha presença aqui com vocês. E obrigada, doutor, obrigada a moça que eu esqueci o nome, perdão, obrigada, Sheila, obrigada ao Daniel e a todos que estão aqui. Um beijo no coração de todos e acredite, muita fé, muita força, porque a partir de hoje vai ser mais pessoas unidas conosco. Ildes, muito obrigado pela sua participação, a gente agradece muito que você possa ter vindo, apesar da dificuldade inicial que você teve, mas deu certo no final, você conseguiu participar com a gente, muito obrigado. Né? Daniel, vamos agora... Obrigada aí. Considerações finais aí para a gente poder fazer o fechamento. Professor, aqui gostaria de agradecer a oportunidade, a Sheila, que carinhosamente eu chamo de madrinha, que adotou a turma dos deficientes e está trabalhando muito pela gente. Tudo que hoje acredito que está faltando para a real inclusão são mais trabalhos como o senhor está fazendo hoje, dessa abertura para a gente, dessa exposição do trabalho da gente. Muito obrigado por também acreditar no nosso trabalho, muito obrigado pela oportunidade. Um canal de nome, da importância de um canal como o do senhor, a visibilidade vai ser total. Então, acredito que, da agora, cada vez mais, teremos mais acessos, teremos mais buscas pelo trabalho. E aproveitando e deixando um ganchozinho, porque igual a Sheila disse que teve dificuldade com deficientes que não acreditavam neles mesmos, isso é muito de criação. A própria família impõe essa limitação muitas vezes. Então, a família de algum deficiente que esteja nos assistindo, acredite, incentive. Somos todos capazes. É só dar oportunidade. É só dar um empurrão para crescer.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Ana, não é isso? Ana? É Ana, sim, Daniel, isso. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Muito boa essa sua mensagem final aí, de pedir às próprias famílias que acreditem no seu próprio familiar, o empodere, né? O faça também de ser confiante e acreditar em si mesmo, porque essas crenças limitantes normalmente começam já em casa, né? Claro que elas são acentuadas pelo movimento da sociedade, mas quase sempre elas começam em casa mesmo. Então, muito bacana esse ponto que você tocou, né? Se o deficiente tiver postura e apoio, ele consegue enfrentar de boa. Verdade. No mundo. Agora, Sheila, faz esse gancho para a gente agora da mediação inclusiva e justiça sensorial para a gente poder encerrar nosso programa. Então, vamos lá de justiça sensorial. O que é isso, né? Qual a diferença entre a mediação inclusiva e a justiça sensorial? A justiça sensorial foi um nome que eu criei, né? E meu marido até dizia, Sheila, isso não existe. Você com esses nomes aí, justiça sensorial, isso não existe, mas vai existir, fica aí. Eu adoro inovação. E quando eu fazia as lives, né? Justiça sensorial, ele até saía de casa. Você vai passar vergonha, isso não existe. Vai existir, fica aí, pode sair. Aí eu fazia as lives, fiz muitas lives sobre sensorial, e o ponto principal foi isso, essa sensibilidade da mediação inclusiva. Eu pensei, poxa, temos que trazer para quem enxerga, né? Então, a proposta é que antes das mediações, antes das arbitragens, possamos ter oficinas sensoriais com terapeutas para estimular as partes a estimular seu olfato, tato, paladar, visão e audição. Então, antes das mediações de arbitragem, temos as oficinas com massagens, aromaterapia, que a aromaterapia, para quem entende, está nos assistindo, você consegue perceber as emoções, utilizar os óleos adequados, você respira melhor, controla a emoção, né? Você pode estimular também o paladar através de um pequeno coffee break, né? Então, antes da mediação, ter um bolo, um salgado, um cafezinho. Então, das arbitragens também. Temos terapeutas do som que escutam as emoções e tocam a música para equilibrar, sabe, as emoções. Então, já apliquei esse método aqui também no judiciário, aqui na Bahia. E essa é a proposta da justiça sensorial. O curso de extensão eu oferto na Escola dos Magistrados aqui da Bahia. Isso foi muito bacana, porque eles entraram em contato comigo para essa parceria. Então, o curso de extensão é chancelado pela Escola dos Magistrados, eles já perceberam essa necessidade, então abriu agora um campo para os terapeutas. Agora os terapeutas estão trabalhando, né, antes das mediações e arbitragens, mais um campo aí abrindo, mais um nicho de mercado para os terapeutas. E fluiu tão bem, foi tão bacana o curso de extensão, que agora vamos para uma pós-graduação. É surreal, né? E as Drubal junto aqui, ó, me apoiando. Eu sou muito grata às Drubal, sua parceria. E vai ser um sucesso essa pós-graduação. Bacana, Sheila. A Ana, acho que quer falar alguma coisa, Ana? Professor, eu queria... O que eu aprendi hoje, né? Eu vi aqui que se falou muito em aprendizado, né? Acho que foi muito importante hoje. Vi também aqui a questão da capacidade, né, professor, que é um ponto, e Sheila, enfim, os colegas, que tem muito a ver com a mediação, né? Se falou muito aqui em pessoa capaz, então a capacidade que a pessoa tem, capacidade civil, inclusive, a capacidade técnica, né? Então, se falou muito aqui, eu acho que é outra palavra que marca também, a informação, né, se informar, né, buscar se atualizar, buscar conhecer, mais duas aqui para terminar, né, acreditar e superar, né, superar desafios, porque eu aprendi também que não existem dificuldades, existem desafios, porque dificuldade é barreira, mas desafio a gente se motiva
a superar, né? E a dificuldade, enquanto a dificuldade freia, o desafio estimula, né? Então, eu acho que eu queria fechar assim, a minha fala, professor, dizendo que se eu tivesse que resumir essa conversa com com a mediação inclusiva, eu resumiria nessas palavras, nesse fechamento. E agradeço pelos ensinamentos deixados aqui por Daniel, por Ildes, por Sheila. Muito bom. Ana, eu acho que eu não conseguiria fazer um resumo melhor do que o que você fez. Você capturou, né, na essência, as palavras-chave que acho que explicam, né, que dão sentido de um projeto como esse, da mediação inclusiva, né, do significado que isso representa para todos nós, aqueles que não estamos acostumados com a participação de pessoas com deficiência visual no nosso dia a dia profissional, né? A maioria das pessoas não tem uma vivência de uma integração maior disso, precisamos aprender e crescer com isso. Para aquelas pessoas que têm a deficiência visual, que precisam acreditar, mas que precisam do apoio, como o Daniel destacou, precisam se sentir encorajadas e empoderadas, como a Sheila fez desde o início do seu projeto, e precisam das oportunidades, que é o que tudo isso está por dizer para que, de fato, e que as empresas, então, abracem essa ideia e que as pessoas utilizem esse serviço e utilizem a mediação com pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência, mas utilizem sempre a mediação, mas por que não também utilizar com a mediação conduzida por pessoas com deficiência, porque elas têm também uma sensibilidade apurada que pode ajudar em muito tudo isso, e fazendo o fecho final com o que a Sheila disse sobre justiça sensorial, tudo isso é uma perspectiva de gerar um rapport maior. Quando você fala em mexer com a sensação das pessoas, de tocar nos pontos chaves, você quer criar uma conexão para uma comunicação mais efetiva, produtiva, rica, para um olhar mais atento, né, às verdadeiras dores, ao que interessa, aos pontos de fricção, para que assim você consiga desconstruir aquelas dores a partir da perspectiva simplesmente da mágoa e reconstruir caminhos de integração, de produtividade e de solução a partir da percepção de que, de fato, na sintonia certa, a gente tem capacidade de produzir algo novo e efetivo para resolver os problemas. Então, acho que toda e qualquer contribuição, mesmo que venha simplesmente de algo totalmente novo, que nunca ninguém falou, ouviu falar, deve ser visto com a seriedade necessária. Pode ser que aquilo seja mesmo uma maluquice, pode ser, mas a gente só vai saber se a gente der o espaço, a oportunidade para ouvir, para processar, para entender se dali a gente pode tirar coisas ricas e efetivas para a nossa vida e para o nosso mistério. E se sim, por que não aproveitar dessa experiência, dessas ideias, fazer as adequações que entender necessário fazer, mas tirar o que de melhor isso pode nos proporcionar, sem bloqueios iniciais que não permitam a criatividade. Aliás, esse é um dos temas mais fantásticos que a mediação tem, estimular a criatividade. Então, como mediador, não poderia ser eu aquele que fosse cercear a criatividade. Parabéns pela Sheila, pela ideia formidável, criativa e interessante, e que isso possa repercutir ainda mais. Beijo para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, Ildes. Muito obrigado, Daniel. E muito obrigado, Ana, pela parceria de sempre. E a cada um de vocês que está aqui nos assistindo e nos prestigiando. Por favor, já se inscreveu no nosso canal? Se não fez isso, nos dê esse carinho. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comenta, interaja com a gente. Mande suas sugestões de pauta. E não se esqueça de anotar na sua agenda. Na próxima terça-feira, às 11h30, você nos encontra aqui no Terças Mediar. Beijo para todos vocês, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Valeu.